Fala, refrigerista! Hoje nós vamos proceder à nossa instalação com a interligação das nossas duas unidades através da tubulação de cobre. Então a gente já colocou o esponjoso nelas todas, já fez os flanges, colocou as porcas e agora a gente vai interligar. Um bizu muito importante que eu dou quando a nossa tubulação tem mais de 2 metros é unir os dois esponjosos com uma fita. Eu utilizo aqui a silver tape, mas vocês podem utilizar outras fitas aí de junção, para poder o esponjoso não ficar correndo para os lados. E como nós vamos fazer essa interligação entre as nossas duas unidades utilizando nossos tubos de cobre? A gente vai posicionar a nossa porca no nosso aparelho, a nossa tubulação, nosso aparelho vai vir apertando a nossa porca até quando a gente não conseguir mais apertar com a mão, certo? Quando chegar nesse ponto que a gente não consegue mais apertar com a mão, a gente vai vir com duas chaves ou de boca ajustável ou chaves fixas e vai fazer o aperto do nosso flange, né? Vocês vão ver que a gente vai sentir que o flange vai juntar com o cobre e a gente vai dar um aperto de modo que a gente não aperte muito para não espanar o flange, mas também não aperte pouco para dar vazamento. A gente vai vir, ó, com a própria mão a gente vai sentir que já está no máximo, já demos o nosso aperto. Então a gente vai fazer esse procedimento tanto no tubo de aspiração quanto no tubo de descarga, as duas tubulações, a mais grossa e a mais fina. Lembrando que o pessoal costuma dizer que a mais grossa é alta pressão e a mais fina baixa pressão. Só que isso é uma forma errada quando se tratando de split. Por quê? A gente vê aqui nas nossas válvulas de serviço que a gente só tem uma válvula de serviço para poder plugar o manifold. Porque isso já indica a gente que essas duas... O fato de ter apenas uma válvula de serviço já indica pra gente que essas duas leituras aqui vão ser iguais. Mas por que isso acontece? Por que eu falo que o lado de alta, que os dois lados são baixa pressão? Porque todo lado de alta pressão está dentro da nossa unidade condensadora. A gente já viu isso na aula teórica. Então a gente viu que todo lado de alta pressão está aqui dentro. Então para fora, como o nosso elemento de expansão está aqui dentro, para fora desse sistema só é baixa pressão. Por isso a gente só tem um lugar de leitura. Porque a gente vai ter a mesma pressão aqui e aqui. Os dois vão ser baixa pressão, certo? Tanto a descarga do nosso compressor quanto a aspiração. Então as duas linhas são baixa pressão. Só que as pessoas costumam falar, né, para a gente poder até entender melhor, que a linha mais fina é alta pressão e a mais grossa baixa pressão, certo? Só que eu quero só explicar a vocês por que eu não costumo utilizar essa nomenclatura. Então agora eu vou repetir o procedimento com o tubo mais fino, o de 1/4. Eu vou posicionar o flange e vou apertar a porca até que eu não consiga apertar mais com a mão. Chegou nesse momento que eu não consigo mais apertar com a mão, eu venho com as minhas chaves e dou o meu aperto. Então eu vou posicionar o meu flange e vou dar o aperto nele com as chaves. Até o ponto que eu sinto que já deu para fazer a junção. Outra coisa que eu indico para vocês é sempre utilizar chaves de marcas boas, para elas não ficarem afrouxando e desafrouxando aqui e acabar com esse sextavado que a gente possui aqui. Então se a gente utilizar e toda hora ficar girando direto, elas vão deixar tanto a porca quanto o outro lado da nossa tubulação, vão deixar eles lisos. Então a gente não vai conseguir mais ter uma aderência legal das chaves. A gente pode utilizar tanto chave de boca ajustável quanto chaves fixas do tamanho que elas derem aqui, certo? Vocês viram aqui que a nossa tubulação ficou grande. Qual foi o intuito disso? De mostrar como que a gente pode manobrar a nossa tubulação. A gente vai pegar agora a nossa tubulação e vai fazer uma curva nela para a gente poder fazer o acabamento. Então a gente pega a tubulação e a gente vai moldando ela do jeito que a gente achar melhor, para poder fazer um acabamento melhor. Eu vou fazer uma curva aqui na frente, só para a gente ver como que a gente vai proceder na hora de fazer a curva. Eu vou fazer uma curva
Vou colocá-la por trás da nossa unidade condensadora e depois vou prender a tubulação por aqui, certo? Então, realizando essa curva aqui, eu já consigo ter um espaço melhor para trabalhar. Para que a gente realiza essas curvas? Quando a gente tem um espaço pequeno e a nossa tubulação tem que ter um tamanho mínimo, a gente faz essas curvas para poder caber a tubulação no nosso espaço, certo? Então aqui eu vou colocar a minha tubulação mais grossa na minha válvula de serviço. E vou vir também agora com a minha tubulação mais fina e conectar ela na minha válvula de serviço. Então eu vou dando um aperto com a mão até não conseguir mais, para depois utilizar as duas chaves de novo. E como que eu faço, né, para poder utilizar essas chaves? Eu vou com uma chave, eu seguro a minha válvula, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, de qualquer maneira, com a maneira que eu achar mais confortável, e com a outra eu dou um aperto na porca. Porque o que pode ocorrer? Se eu não O intuito de eu segurar a minha válvula é para poder ela não amassar na hora que eu estiver dando um aperto na porca. Então eu dou um aperto na porca segurando a minha válvula. E eu vou dar o aperto até também que eu sinta que ela já, ó, fechou. Aí eu vou repetir esse procedimento na linha mais fina, na outra válvula. Vou segurar ela e vou vir dando um aperto. Flanges apertados, o que a gente vai fazer? Vai esperar para dar o acabamento. Primeiro eu vou realizar o teste de estanqueidade para depois dar o acabamento com a fita PVC. Por quê? Eu posso fechar aqui com o acabamento e quando eu realizar o teste de estanqueidade, eu senti que a pressão baixou e tem algum vazamento. Como se trata de uma máquina nova, os vazamentos podem ocorrer aqui e aqui, que foi a parte que a gente instalou, ou pode até vir uma unidade também já avariada, mas é um pouco mais difícil. Então a gente vai testar a estanqueidade dos flanges para depois testar da máquina caso haja um decréscimo de pressão. Então antes de fechar o acabamento, eu vou testar a estanqueidade e fazer a ligação elétrica para depois fechar o acabamento dessa máquina, tá bom?